O shopping já vai para 14 anos. Então, o primeiro shopping. Depois o Brás foi crescendo numa espiral muito forte, muito grande. Hoje tem grandes shoppings aqui e tudo, com estruturas maiores. Mas esse preservou essa estrutura, essa forma dele, por ser o pioneiro. E as pessoas têm levado muito em consideração, porque a experiência é muito grande de quem montou, que foi o Beto, entendeu? Gente, olha que orgulho, né? Um orgulho positivo e maravilhoso, não é? Ele no primeiro shopping, ele criou, né? Foi a primeira guinada dele, né? Ele acreditou que mudando a jornada, buscando um outro desafio, ia fazer ele crescer, não é? Ia fazer ele amadurecer mais ainda nas técnicas que ele tem de gestão. Enfrentou um shopping na raiz, construiu, popularizou o shopping, mas aí veio um novo convite, né? Por conta desse trabalho dele, que foi muito bem feito no primeiro shopping, no outro shopping, ele veio para o primeiro shopping do Brás. O primeiro, o número 1, é isso, Jorge? Isso, esse é o pioneiro, foi o primeiro shopping que foi feito aqui no Então Brás. a responsabilidade foi maior aqui, gente. Responsabilidade grande. O número 1, gente, de São Paulo. E acreditem também o seguinte, o pessoal pode falar, poxa, mas em que o shopping te ajuda na sua jornada com o síndico? Vocês não têm ideia de muitas coisas que acontecem aqui, eu levo para os condomínios e acaba me ajudando na minha gestão dos condomínios. Opa! Até eu quero saber, gente. Principalmente na questão de relacionamento com as pessoas. Como aqui é uma quantidade muito maior, você tem muito mais relacionamento com as pessoas e acaba tendo mais conflitos. Então você tem que vira a câmera para cá, a inteligência emocional para estar cuidando desses conflitos. Pois é, inteligência emocional na veia. Exato, isso ajuda muito no condomínio. Você tem usado bastante a emocional? Muito. Tem ajudado mesmo? Muito, bastante. Inclusive nos grupos de síndico que eu participo, hoje teve uma discussão, uma troca de informações num grupo, e o pessoal falando, não, porque esses condôminos, que nisso, que aquilo, o pessoal que ainda não está preparado. E aí eu postei lá, pessoal, isso aí é uma questão de relacionamento, vocês têm que cuidar um pouquinho da questão da inteligência emocional. Se vocês não conhecem, procurem informação. Sim. Isso ajuda muito. Conflito não resolve. Você querer bater de frente, conflitar, você tem que entender como é que funciona, fazer um cenário na sua cabeça, dar oportunidade da pessoa falar. Rapaz! Dá oportunidade da pessoa falar. Eu não tô acreditando, não, Juarez. O Juarez tá danadinho, gente. Muitas vezes. Top isso aí, gente. Muitas vezes a pessoa só está precisando falar. Isso. E na fala dela você vai, é o que nós estávamos falando antes dela, você vai falando os porquês e ela mesma acaba chegando a uma solução. Sim. Então eu não tenho a técnica que você tem da inteligência emocional. Olha aí, emocional. gente, olha que legal. Gente, é isso que eu quero pro mundo de vocês, quando estiverem gerindo, gestão em qualquer área, em qualquer nível, ou na sindicatura, mas qualquer área. É vocês saberem, né, ter essa semente dentro de vocês e vocês poderem repassar a semente que vocês tiveram. Porque fazendo isso, tudo fica mais leve, Juarez. Tudo. Todo mundo. Uma outra dica que eu vou dar para vocês. A questão, Juarez, é a falta de clareza, só isso. Exato. E uma outra dica que eu vou dar para vocês. Por exemplo, um síndico, um gestor que não tem essa questão de inteligência emocional, quando alguém chega com uma reclamação, de repente ele vai falar, não, porque você só reclama, você pensa que é fácil, é muita coisa para ver e tudo. Quando você usa a inteligência emocional, você começa a tirar informações da pessoa com a reclamação. Puxa, bom, eu estou entendendo o que você está falando, mas, puxa, qual seria a sugestão que você teria para a gente resolver isso? O que você acha que pode ser uma solução? Você começa a tentar tirar isso da pessoa e, às vezes, a pessoa acaba te ajudando e trazendo qual é a solução. Sim. Em conjunto, você conversando, em muitas situações aconteceram, não são todas. Tem aquelas pessoas que não tem jeito, por mais que você tente fazer essa conversa, as coisas não funcionam. São aquelas pessoas que têm imunização cognitiva, que elas não conseguem entender o que se fala. Gente, entendeu? Imunização cognitiva, o Juarez está danadinho. Exato. Então, essa é top. Começa a não entender, fica à vontade. Não entender, de repente, se fosse onde eu ia reclamar que ele passou. Não, fica à vontade, aqui é uma área de circulação. Exatamente. Aí está atrapalhando, na verdade, aqui. Então, você conseguir tirar da pessoa, eu tenho tentado levar, não só nos condomínios como aqui, dizer para as pessoas, quando você vier com uma reclamação, que eu já tenho certeza que é justa, quando você falar isso, a pessoa já
Eu tenho certeza que você desarma, já trava, que pode vir do debate, da discussão. Mas quando você vem com algum problema, já tenta pensar numa solução. Como que a gente poderia resolver? Qual talvez seria a melhor solução? Até porque ninguém tem a verdade absoluta, tá certo? Sim. Nem eu, nem o Girdel, nem ninguém tem a verdade absoluta. Então, às vezes, você pode pedir para as próprias pessoas te ajudarem a chegar numa solução. Qual que é a melhor solução? Qual que é a melhor condição? E aí você vai conseguindo desenvolver um trabalho. Então, muitas das coisas desse relacionamento nos shoppings, você acaba levando para os condomínios. A questão aqui, você tem, às vezes, a questão operacional e estrutural muito maior, questão de manutenção. É bem você maior, tem que fazer toda a programação. É diário isso, né? É diário. No condomínio já é uma coisa assim, quando, vamos dizer assim, você tem um checklist, né? Mas é diferente, é maior, as estruturas são maiores. É mais custoso também. Então você tem que fazer todo um planejamento. Aqui não é o caso aqui, porque aqui tem horário, mas tem shopping que pulsa 24 horas por dia. Quer dizer, depois que as lojas fecham, o pessoal vai para limpeza, vai para manutenção, vai para montagem, vai para... Isso. Então tudo isso são estruturas que ficam pulsando. Então, e nesse caso aqui, como é que é feito esse checklist de manutenção diário? Então, nós temos aqui uma equipe de manutenção. Já dentro aqui funcionando? Exatamente, que cuida inclusive da parte das lojas que precisam fazer alguma manutenção. Ar-condicionado, tudo. Tudo. Internamente, a questão da montagem dos móveis é uma questão do locatário. Mas a questão da manutenção, do cabeamento, da parte elétrica, do shopping, então isso é manutenção. E aí a gente faz as programações. Evidente que durante o dia é mais difícil, porque tem circulação de pessoas, então você não pode pôr escada. Aí você tem que fazer depois que o shopping fechar. Mas fim de semana você consegue, você cria se for necessário, serviços extras? É? Por exemplo, agora nós estamos perto de um feriado no começo de abril e eu tenho que fazer uma manutenção nessa escada de descida. Então manutenção vai ser nessa escada de descida. Eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, a manutenção. Isso. Ela está com vazamento de óleo. É a escada rolante, tá falando? Isso, a de descida. Gente, aqui, ó, a escada rolante tá com vazamento de óleo, tá falando aqui. Eu vou ter que fazer a retirada do motor dessa escada para fazer uma manutenção. Então, como tem você vai retirar o motor. A sexta-feira santa, a gente já vai tirar o motor na quinta-feira, vai fazer a manutenção sexta, sábado e no domingo vem reinstalar então, isso o motor. Um shopping ruim funcionando, parar uma escada rolante, Não né? tem como, não tem como. Só né, se a escada parar, veja bem, se a escada parar e tiver com problema, não tem jeito, eu tenho que parar, sinalizar, mas isso é ruim pro shopping, as vendas, tudo. Né? É ruim porque a praça de alimentação fica lá em cima. Então, Giordano, a manutenção preventiva, gente, é para evitar que isso aconteça. Concorda? Então, a manutenção preventiva é para isso. Só que tem um detalhe, Girdel, tem poucas pessoas que conhecem, além da manutenção preventiva, não esqueça que você tem a manutenção preditiva. O que é a manutenção preditiva? Olha que top aí, manutenção preventiva é o seguinte, mensalmente o pessoal vem aqui, faz uma lubrificação, uma limpeza, alguma coisa. A manutenção preditiva, ela prevê que uma peça possa quebrar, então você já faz a substituição. É isso que a gente sofre no condomínio, né? Exatamente. Esse é o sofrimento dos círculos e círculos do país no condomínio, né? Então, porque ninguém quer gastar com isso. A corretiva não tem jeito. Quebrou, você tem que parar e trocar a peça. Mas é o pior das manutenções. É o pior. É o pior, cara. A preventiva é mensalmente fazer todo aquele trabalho para que não aconteça parada. Que é o famoso checklist. Mas, por exemplo, você tem que ter um checklist de cada equipamento, elevador, escada rolante, a parte de ar-condicionado. É como a correia, eu sempre dou o exemplo seguinte, as antigas correias dentadas do carro. O que falava? Que com 60 mil você tem que trocar a correia. Se você é um cara que está ligado nisso, quando der 58, 55 mil, você troca a correia dentada. Você não vai esperar quebrar a correia. Isso é manutenção preditiva. Então, nos equipamentos é a mesma coisa. Se você vê que uma peça já está com um desgaste um pouco além do normal, você já faz a substituição. Exatamente. Então, é isso que a gente tem falado muito, Gideão. Isso é questão da sindicadura na prática. Não vamos esquecer, método desenvolvido pelo nosso grande Wellington Holanda, lá do Rio de Janeiro. E isso eu tenho usado muito. Eu tenho ouvido aqueles programas que você fez com ele mostrando os condomínios dele, me ajudou bastante.
Olha. Desenvolver toda essa expertise. Olha aí o Wellington. Olha da aí, sindicatura na prática. Olha aí entendeu? o Wellington, a sua semente aí sendo espalhada pelo Brasil. Dúvida, Eu lhe falei. não tenha dúvida. É por isso que os canais Síndico Coach continuam, gente. Por quê? Porque eu quero que a expertise do Juarez, que é a digital dele, chegue a um outro síndico em algum lugar do país que esteja sofrendo e quer prosperar. Quer prosperar. Então o Juarez, ele compartilha aqui o conhecimento dele. Agora mesmo, o que é que ele está compartilhando aqui, gente? Que é muito rico. É um síndico profissional dos Jardins que resolveu mudar a jornada e enfrentar os desafios de comandar um shopping center. Pegou um shopping center no chão, construiu, montou ele todinho, encheu de lojista. Com 5 anos depois, não foi isso? 5 anos depois foi convidado para vir para cá. Exatamente. Gente, exatamente. É só mudar a jornada que tudo flui. Ah, Gidel, mas é duro, é difícil, mas é lento, é difícil, é dolorido, às vezes dá uma coisa de desânimo, poxa, mas aí você tem que respira, poderia dizer, respira, sobe no salto e vamos. Respira e vai. Entendeu? Então, essas coisas tem horas que você tem. Aí você tá meio assim, você liga pro amigo Girdel, como é que é e tal, aí ele dá umas cutucadas em você pega, dá uma despertada, dá uma despertada. As mentorias, isso é normal, dá umas porradinhas. Isso é normal. Não adianta você achar que, não, eu sempre estou numa boa, que estou tudo... Não é assim que funciona. Você tem que estar com problema, busque ajuda. Por isso que a gente tem que buscar as conexões positivas. Eu gostaria até de citar nomes, mas fica difícil que de repente você vai cometer um equívoco, deixar de citar um nome. Mas principalmente aquelas pessoas que estão sempre no programa do Girdel, no Inside do Síndico Coach, no programa de final de tarde. São as pessoas que falam a mesma língua, que têm a mesma conexão, os mesmos valores e princípios. Então isso é muito importante. E você tem que trazer toda essa expertise para as estruturas que você está. Citando uma outra frase que o Wellington fala muito também, você tem que dividir conhecimento para multiplicar conexões. Opa! Quando você divide conhecimento com alguém, você está criando conexões. Então, não adianta você guardar informação para você. Você tem que repassar essa informação. Ah, mas eu vou estar dando munição para o concorrente? Isso não existe, gente. Não existe concorrente. São Paulo tem 45 mil condomínios. Ah, não, eu vou... Tem mercado para todo mundo. Então, essas conexões. E outra, a gente tem que lutar para ter um mercado forte. Isso. Não adianta você ser forte e ter um mercado fraco. Você vai ter problema. E quando você for para um condomínio para participar de uma concorrência, lembre muito bem disso. Quem é contratado por preço é substituído por trocado. Cuidado! Então, quando você for para um local, seja, por exemplo, no caso de um shopping center, de um condomínio, para participar de uma eleição, mostre o seu valor. Sim. E não modifique o seu valor, porque quando você vai num condomínio e determina o seu honorário, além do seu serviço, você está levando em conta toda a responsabilidade civil e criminal objetiva que você tem na gestão de um condomínio. Então isso também tem o seu valor. Exatamente. E se você não se valorizar, as pessoas não vão te contratar da maneira correta. Gente, isso aqui é top, viu? A gente tá andando aqui o tempo inteiro pelo shopping aqui do Juarez, né? Agora que eu tô vendo roupa de homem, gente. Pô, gente, o Juarez... Aqui, tem a camisa, tem camiseta. Mas é roupa de mulher, né? Vocês estão vendo o vídeo? Eu tô rodando. Certeza. É só roupa feminina, gente. Porque o volume aqui é mais mulheres. Maior, compra, né? Não tem dúvida. Tem camisa, nós temos camisetas lá na Mas frente, o volume é maior. Mas 95% é sempre volume maior. 95% é roupa feminina, não tenha dúvida. Sim. Não tenha dúvida. Até porque o homem tem uma calça, uma camiseta, alguma coisa assim, é tranquila, né? A mulher não. A gente também sempre... O homem é mais tranquilo, gente. Homem botou uma camiseta, uma bermuda. É bem mais tranquilo. A mulher realmente gosta de se arrumar, né? Isso. Por isso que o mercado é mais dela do que nosso. Exatamente. Né? Elas conquistaram esse mercado. Agora nós estamos subindo aqui, na parte de cima tem a praça de alimentação. Então, gente, já está aqui fechada. Que vai começar a pancada. Aqui que eu sei que eu trabalhei em shopping, é aqui que a gente acha assim, não, o problema maior é lá embaixo. Não é tanto assim não, né, Juarez?
Na realidade... Aqui tem fiscalização de alimentos, fiscalização da cozinha, está tudo detetizado, né? Fiscalização da higiene, principalmente. Isso é uma coisa que tem que ser rígido. Isso, gente, no shopping center que eu trabalhava, era realmente... Né, eu pegava no pé. Eu quase multei uma vez o McDonald's, pra você ter ideia. Um McDonald's dentro de um shopping que eu trabalhava. Não é por conta, não é da higiene externa, não interna. A interna eles são perfeitos, mas da externa. Mas foi na verdade, não foi o erro do McDonald's em si, foi o erro mais da equipe que acabou vacilando. Mas por se exemplo, resolveu. Amanhã nós já está programado a empresa que faz a parte aqui de dedetização, limpeza de caixa d'água. Tudo isso já vai, tá já aí, vai gente, vir, já está na programação, vir fazer amanhã. Depois que fechar o shopping, vai ser feita a dedetização aqui. Então, todos esses critérios, principalmente na parte de alimentação, isso é muito importante, porque o shopping, por exemplo, nas lojas que vendem roupa... A loja ali, gente. Olha lá a loja lá, isso, as lojas, tem lojas aqui em cima também. Então, nas lojas que vendem roupa, a mercadoria que está lá dentro, como está sendo conduzida, é uma questão do lojista. A gente não se envolve, até na relação de consumo de quem está comprando para quem está vendendo, a gente não se envolve. O lojista faz o seu preço. Tá vendendo, como assim? Não entendi. Desculpa. Não, porque essa relação de consumo, quer dizer, o lojista está vendendo, a pessoa que vem de fora está comprando, mas quanto o lojista cobra e tal, a gente não se envolve. Não. Mas na parte de alimentação, por que a gente tem que se envolver? Porque se acontecer algum problema no shopping, de uma intoxicação, alguma coisa alimentar desse tipo, principalmente, né? Isso aí o shopping vai ser envolvido. Porque o shopping, gente, ele passa a ser responsável. Porque é o seguinte, gente, ó, cada loja dessa aqui, o que eles vendem é responsabilidade deles, aprovado pelo shopping. Mas qualquer risco que possa causar ao cliente é do shopping, tá? Por isso que também existe um regimento interno, toda uma fiscalização para ser aprovado ou não o que vai ser feito aqui dentro do shopping através do crivo do Juarez. Exatamente. Mas Juarez, aí eu vou te perguntar em um mergulho bem mais profundo, né? Mas na área aqui de alimentação. Não é? Na área de alimentação, não é? Vem os clientes e tem que se alimentar aqui. Perfeito. Né? E aqui tem que sair satisfeito, porque é daqui que a satisfação, pô, eu fui para um shopping legal, me alimentei, não é? E me alimentei muito bem e continuei comprando. Até porque se a alimentação estiver ruim, ele fica aborrecido também com as compras. Até concorda? porque, Gibel, a pessoa quando senta aqui para se alimentar, a hora da alimentação dela... Uma tela. Vamos lá. A hora de alimentação dela é uma hora de tranquilidade, ela tem que estar tranquila, ela tem que estar num ambiente legal, num ambiente gostoso, num ambiente limpo. Então, na hora do almoço aqui... Olha o ambiente aqui, gente. Eu vou mostrar bem para vocês, ó. Com o Juarez não brinca não, tudo limpinho, gente, aqui, ó. A gente reforça, olha a perfeição, gente, tudo limpinho, só para isso. Essa é a área da facilitação, gente. Aqui a questão da limpeza, o pessoal sempre está recolhendo as bandejas, limpando a mesa, muito álcool. Agora está um pouco mais tranquilo essa questão máscara, álcool, mas a gente sempre limpando as mesas, deixando tudo bem limpo. Porque a pessoa tem que se sentir bem nessa hora da refeição. E se ela se sente bem, às vezes ela continua comprando. Aí o que acontece? O estômago vazio, vamos mandar um pouco. Aí ela anda no shopping, compra mais uma coisinha, outra coisinha e assim vai indo. Então, Juarez, mas quais são os critérios de manter, de manter a qualidade tanto do atendimento do restaurante, da área de fast food, como também, né, na alimentação? Como é que funciona esse teu perfil de fiscalização? Conta um pouquinho. Então, o que a gente procura, primeiro, é o controle de qualidade próprio, né? Que eu almoço aqui. Então... Vou virar a câmera, gente, aqui. Isso. Isso aqui é o almoço. Tá tudo fechado. Já fechou a área de fast. Ali também tem uma lanchonete lá de lá. Isso, exatamente. Uma lanchonete e do outro lado que é as lojas. Então, na realidade eu almoço aqui. Então a questão como é que eu faço? Como eu almoço aqui, muitas vezes eu abordo com toda tranquilidade as pessoas, e aí, o que você está achando? Está do seu agrado? Teve alguma coisa que está errada? Isso é como se fosse uma pesquisa de satisfação. Que legal! Entendeu? Então a pessoa fala, eu achei que isso aqui podia estar diferente. Então as próprias pessoas trazem situações para a gente. Então a gente faz mais ou menos como se fosse essa pesquisa de satisfação para saber o que está acontecendo. Então o feedback passa a ser mais positivo, né? Na relação entre cliente sem dúvida, e gestão do shopping. E isso aí se transfere, por exemplo, para o condomínio. Quando eu estou no condomínio, eu encontro um morador que vem conversar alguma coisa, falar alguma coisa,
Eu sempre pergunto, escuta, tá tudo em ordem, o que aconteceu, o que você pode melhorar? A pessoa fala, olha, aconteceu tal coisa, aconteceu, mas eu fico assim de falar que você está cuidando bem da coisa, então fica parecendo que a gente está reclamando. Eu falei, olha, por favor, não pense que eu vou ficar chateado com isso, muito pelo contrário. Vocês têm que trazer isso para mim para que eu possa melhorar o serviço para vocês. Então eu sempre incentivo os moradores a trazer as coisas para a gente, porque ninguém é perfeito. Às vezes tem alguma outra coisa que você precisa mudar. E a mesma coisa você faz aqui. A mesma coisa aqui. Juarez, aqui no caso, aqui tem regimento, né? Tem assembleias? Não, aqui não,